meus caros irmãos. Mais uma vez, nos encontramos aqui reunidos em nome de Jesus para conversarmos sobre as maravilhas que Ele trouxe a cada um de nós, dando assim a condição de escolhermos, praticarmos, dedicarmos a nossa existência na nossa evolução e na evolução de todos aqueles que estão em nossa volta, produzindo assim os grandes efeitos que Jesus fez enquanto esteve sobre a terra. Aquele que delegou aos seus apóstolos em primeiro lugar e depois delegou a cada um de nós diante das responsabilidades de seu evangelho. O que nós iremos conversar hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida, no seu item número 155, aonde abordamos o tema Entre os Cristãos. É o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 43, aonde Jesus disse: "Mas entre vós não será assim." Relembrando a vida de Jesus sobre a terra, aonde todo o momento ele criava oportunidade a cada um de nós de praticarmos o bem, nesse versículo temos o seguinte complemento: "Não será assim entre vós, mas pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo." Emmanuel traduz esse pequeno trecho com as seguintes palavras: "Desde as eras mais remotas, trabalham os agrupamentos religiosos na obtenção dos favores celestes. Nos tempos mais antigos, recordava-se da providência tão só nas ocasiões dolorosas e graves. Os crentes ofereciam sacrifícios pela felicidade doméstica quando a enfermidade lhes invadia a casa. As multidões edificavam templos em surgindo calamidades públicas. Deus era compreendido apenas através dos dias felizes. A tempestade purificadora pertencia aos gênios perversos. Cristo, porém, inaugurou uma nova época. A humildade foi o seu caminho, o amor e o trabalho o seu exemplo, o martírio a sua palma de vitória. Deixou a compreensão de que, entre os seus discípulos, o princípio de fé jamais será o da conquista fácil de favores do céu, mas o de esforço ativo pela iluminação própria e pela execução dos desígnios de Deus através das horas calmas ou tempestuosas da vida. A maior lição do mestre dos mestres é de que, ao invés de formularmos votos de sacrifícios convencionais, promessas e ações mecânicas, como a escapar dos deveres que nos competem, constitui-nos obrigação primária entregar-nos, humildes, aos sábios imperativos da providência, submetendo-nos à vontade justa e à misericórdia de Deus, para que sejamos aprimorados em suas mãos." Palavras estas, determinadas por Emmanuel na interpretação precisa daquilo que Marcos deixou, desse trecho amoroso, desse trecho educador,
desse trecho que ilustra a nossa condição primeira, a de sermos humildes, a de servirmos, como o Mestre sempre nos ensinou. Dizia ele no versículo 45: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nossa responsabilidade. Olharmos sempre o que está em nossa volta, para depois provocarmos aquilo que precisamos executar. Entre os cristãos é o tema desenvolvido por Emmanuel nesse pequeno trecho. Representa ele, através da sua compreensão infinita, de que Deus era compreendido somente quando estávamos contentes. As tristezas, as angústias, as perversidades do mundo eram atribuídas a gênios, para que, neste caso, aplacarmos a sua ira, aplacarmos a sua vontade sobre a humanidade, era necessário erguermos templos ou então fazermos sacrifícios. E esses sacrifícios que eram feitos naquela época e mesmo em épocas remotas, antes do traçado que Jesus fez a todos nós, eram sacrifícios materiais. Se nós lembrarmos, até Abraão foi formalizado a fazer um sacrifício em nome de Deus, para que assim demonstrasse a sua fé, a sua crença. Porém, Jesus, quando esteve transitando sobre todos nós, demonstrou que o nosso maior sacrifício, o sacrifício mais agradável a Deus, é sermos humildes e puros de coração. Estarmos à disposição do serviço, independente das circunstâncias que estejamos envolvidos. Fazer o trabalho do bem quando nós estamos em ambiente propício é muito fácil. Fazermos o trabalho do bem nas nossas casas religiosas fica sempre mais simples, porque ali nós temos a confiança da proteção que está em nossa volta. Agora, a tarefa, aquilo que efetivamente demonstra a condição de sermos cristãos, é fazermos a tarefa bendita em ambientes adversos, em ambientes aonde estejamos submetidos a intempéries e estarmos preparados para que estas intempéries, para que estas influências, para que estas tempestades não nos influenciem na nossa vontade, no nosso juízo, no nosso conhecimento, na nossa vibração. Jesus disse o seguinte: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo que estou sendo batizado. Nesta condição, no mesmo capítulo de Marcos, ele nos iguala à sua condição de trabalho. Nos diz que todos nós somos iguais perante ao Pai. A diferença que existe entre cada um de nós é a nossa vontade de servir.
servir sem condição, sem imposição, sem barganha, sem permuta, servir por amor. No versículo abaixo, Jesus lembra: mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. E quem os preparou? Se todos nós somos iguais. Quem nos preparou para sentarmos ou à esquerda ou à direita do Mestre querido são as nossas ações. O Evangelho mesmo, através dos outros evangelistas, diz: reconhece-se o cristão pelas suas obras. E assim, nós desenvolvemos a nossa capacidade de trabalhar em benefício daquilo que nós queremos fazer. Que a humanidade esteja preparada para receber um novo plano onde o sofrimento, a angústia, o medo, a incerteza estejam extirpadas dos nossos pensamentos. Jesus deixou aos seus discípulos o princípio que a fé jamais é uma conquista fácil. A fé é um exercício de todos os momentos da nossa vida. E quando nós testamos as nossas fés? Quando nós estamos sobre a condição da tempestade. A nossa fé é muito fácil quando existe a calmaria, a tranquilidade, a certeza dos passos que estamos dando. Mas em algum momento da nossa vida, todos nós temos as nossas fés testadas. Nos princípios, nas tarefas e no nosso desempenho. No trecho final, Jesus diz o seguinte: a maior lição do mestre dos mestres é de que, ao invés de formularmos votos e sacrifícios convencionais, aqueles que nós estávamos acostumados, aquele que nós trouxemos de outras culturas religiosas, aquele que na nossa capacidade mental veio fazendo até hoje, em vez de termos promessas e ações mecânicas como a condição de escaparmos das nossas responsabilidades, aquilo que efetivamente nós nos comprometemos, constitui obrigação primária sermos humildes. Nos entregarmos aos imperativos da providência, sempre entendendo que a misericórdia de Deus, a misericórdia divina, atuará sobre cada um de nós de forma justa, clara e precisa. Nos intitularmos cristãos não é simplesmente conhecermos o Cristo. Não é simplesmente falarmos do Cristo, mas é sermos igual ao Cristo em todas as suas tarefas e capazes de submeter-nos não ao sacrifício extremo que ele fez para a humanidade, mas nos submetermos aos pequenos, simples sacrifícios que fazemos para aqueles que estão ao nosso lado, os nossos companheiros, a nossa família, os nossos próximos, aonde é o exemplo mais simples de sermos cristãos: amar ao nosso próximo. Ficamos então com as palavras de Jesus, o ensinamento de Emmanuel e o Evangelho de Marcos, que faz com que pensemos sempre na nossa responsabilidade de não adiarmos mais as tarefas.
sermos como Jesus dizia: pelo fruto reconhece-se a árvore, e o fruto são as nossas obras. Fiquemos na luz do Senhor, graças a Deus. Vamos iniciar as nossas vibrações. Nesse momento onde elevamos os nossos pensamentos até a Deus, até o Mestre querido, e pedimos que nos fortaleça em pensamento e vontade para seguirmos o roteiro das vibrações. A partir deste momento, fortalecidos e harmonizados com Deus nosso Pai, Jesus e todas as equipes espirituais da Casa Lar de Jesus, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício deste mundo em que habitamos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões e por todos os espíritos com as tarefas evangelizadoras. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando o seu contorno todo iluminado. Que essa luz seja forte para iluminar nossos governantes, envolvendo-os para que governem com sabedoria e justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma e do corpo físico. Pela Casa Lar de Jesus, que nos acolhe física e em pensamento, por todas as assistências que nela são realizadas. Vamos vibrar por todos os lares da Terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Pelos nomes que são colocados nos nossos pensamentos, nas caixas de vibrações, em tudo aquilo que nós possamos canalizar, para que sejam envolvidos em paz, amor e alívio. Pelo nosso lar e pelos entes queridos que lá deixamos, imaginando a figura meiga do Mestre Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes e transborda por portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos por todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que atravessam a enfermidade. Vibremos por todos nós, que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para que nos mantenhamos em serenidade, fortalecidos na fé e na confiança. Que recebamos neste momento as bênçãos do alto, com as energias benéficas de sustentação e amparo. Que assim seja, graças a Deus.